Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Marcos Eli Ximenes, sou pastor. Estou aqui para constatar alguns fatos e comunicar a vocês. O primeiro deles é que eu estou oficialmente desligado do ministério e das convenções a qual eu servi como pastor nos últimos anos. Fiz o desligamento via cartório, protocolei no cartório meu pedido de desligamento. Pedi que o cartório enviasse um oficial até a entidade e lá pudesse receber a assinatura de ciência do meu desligamento. E por que eu tomei essa decisão? Primeiro motivo, na última congregação que eu dirigi, na decisão da minha retirada da congregação, houve algumas ações que foram desastrosas, desrespeitosas. E eu nunca questionei, não questiono a decisão dos meus superiores. Eu me recolhi e minha família não fiz nenhum comentário a respeito, apenas porque sei que Deus sabe todas as coisas, isso para mim é o suficiente. Mesmo porque também sei que isso não é um problema meu. Se foi uma decisão de Deus, eu digo assim seja. Estou aqui para cumprir a decisão de Deus. Se foi uma decisão humana, mais quieto eu tenho que ficar, pois o ministério não é meu, a chamada não é minha e a unção não é minha. É tudo de Deus. O segundo motivo foi agora mais recente, saiu da boca da própria liderança um comentário de que eu, juntamente com alguns amigos, estava fazendo reuniões na casa dos irmãos para falar mal do ministério, da igreja e da liderança. Diante disso, eu quero fazer algumas perguntas para a liderança. Pastor, o senhor sabe onde eu moro? Pastor, o senhor sabe aonde eu trabalho? O senhor sabe quantas horas por dia eu trabalho? O senhor sabe quantos dias por semana eu trabalho? O senhor sabe quantos filhos eu tenho? Eu tenho certeza que o senhor não sabe responder essas perguntas. E por que o senhor não sabe? Porque o senhor não me conhece. E por que o senhor não me conhece? Porque para mim o senhor não é um líder. O senhor é um gerente. E o seu gerenciamento gira em torno do sistema. Enquanto eu estava com o carro batido, com uma funcionária a menos porque teve que fazer uma cirurgia às pressas, sobrecarregado no trabalho, o meu pai doente, de hospital em hospital, a família inteira aflita, correndo com ele para cima e para baixo, com dores, sem ter um diagnóstico preciso. E os senhores resolverem fazer uma caça às bruxas, no momento mais difícil que eu estou passando, isso no mínimo é perverso. Eu vou dizer para vocês em quantas casas eu fui depois que eu deixei a congregação. Eu fui em 4 casas. A primeira delas foi uma senhora que o grupo de missão estava fazendo um trabalho de oração na casa dela. E no último dia ela me convidou, ainda no mês de julho. Ela fez vários convites, eu tenho aqui os áudios dela. E eu fui com minha esposa lá. Cheguei depois que todos chegaram e saí antes de todos saírem. Não tive nenhum comentário com ninguém. A segunda visita foi na casa de uma criança e ela nasceu com uma má formação no crânio. Ela gosta muito de mim. Os pais foram com ela lá no meu trabalho me convidar para o seu aniversário. E eu fui. Chegando lá, 99% das pessoas que estavam lá eu não conhecia. Apenas o pai, a mãe e os 2 tios. A terceira visita foi na casa de um amigo que gentilmente me convidou, porque ele estava muito feliz que sua filhinha nasceu. Ele deu um churrasco na casa do sogro e me convidou para ir lá. Eu fui até lá, comi o churrasco com ele, orei com todos e voltei para minha casa. A quarta visita que eu fiz foi na casa desse irmão, de onde vocês falaram que surgiu tal conversa. Na verdade, esse irmão se acidentou, teve um problema no joelho, fez uma cirurgia, foi uma equipe da igreja visitá-lo. E depois surgiu a oportunidade
de retornar lá à mesma equipe e me convidaram para ir. O interessante é que falaram que esse homem recebeu uma visita desastrosa, que deixou ele muito triste, que deixou ele muito abalado, que falaram mal da igreja, do ministério. E eu fico pensando, e você que está me ouvindo, analise você. Como que uma pessoa recebe uma visita desastrosa dessa e marca uma segunda e ainda faz um jantar para esperar as pessoas lá? Vocês sabem quem é esse irmão? Eu recebi esse irmão lá na igreja. Depois de um ano é que eu fui saber que ele era genro de um anjo de Deus, que Deus colocou na nossa vida em 1996, quando estávamos abrindo o nosso negócio, não tínhamos mais recursos, faltava um forno para assar pão. Esse homem trabalhava com esse equipamento. Nós fomos lá, eu e meu irmão fomos na loja dele. Ele não nos conhecia, nós fomos sem dinheiro, sem cheque, sem entrada. E ele nos vendeu um forno sem nos conhecer, sem dinheiro, sem cheque, sem entrada. E disse, levem, façam o trabalho de vocês e paguem quando vocês puderem. Então, nessa visita que eu estive, esse anjo estava lá. Ele é o sogro desse irmão. Nós fomos lá na casa dele, faltou energia, deu uma grande chuva no dia, jantamos à luz de vela, tivemos um bom papo, falamos com os amigos e voltamos para a nossa casa. Vocês acham que eu desperdiçaria um tempo precioso como esse que Deus me deu para falar dos senhores? Para tecer algum comentário sobre os senhores? Essa acusação é no mínimo leviana. Eu falo por mim. E eu não tive tempo para isso. Mas se houve qualquer outro comentário por parte de quem quer que seja, a respeito dos senhores, ou a respeito da liturgia, ou a respeito do ministério, qualquer pessoa é livre para fazer qualquer crítica e qualquer comentário, desde que não difame de ninguém e não fira as pessoas com suas palavras. Mas qualquer pessoa é livre para tecer qualquer comentário. E diante disso desenrolou-se então uma caça às bruxas. Investigando tudo e todos, usaram de maneira ardilosa, convocando uma reunião e colocou um amigo que esteve lá nessa visita comigo, dentro de uma sala com testemunhas, para tentar arrancar dele uma confissão que ele não tinha. Depois, constrangeram um senhor de 83 anos na porta da igreja. Falaram de forma dura com a esposa dele, porque ela queria subir e acompanhar para a reunião e não lhe foi permitido. Um senhor de 83 anos não pode subir para uma reunião ministerial acompanhado de sua esposa. E agora, por último, fizeram uma reunião com todos os obreiros da igreja. Depois de chegarem à conclusão que tinha realmente um culpado na história, vocês reuniram obreiros da igreja, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores. Resolveram tirar as funções, tiraram todos os cargos do obreiro e disse, agora você trata diretamente com a sede. Aí eu pergunto, por que essa reunião então? Se ele era para ele tratar na sede, precisava expor ele para todos os obreiros presentes? Para falar com ele de forma dura? Para mostrar para todos os presentes que ali tinha um culpado, um traidor? Que tipo de liderança vocês pensam que estão formando? Qual é o slogan dessa liderança? Ajudem a fritar um irmão de vocês e receberá um tesouro no céu? É isso? Esses são os líderes que vocês estão preparando para o futuro, para ocupar o lugar de vocês? E na reunião não se manifestou ninguém. Meus irmãos, esse irmão praticamente nasceu aí. Chegou aí na adolescência. Passou a juventude aí. Casou aí nessa igreja. Teve filhos aí. Saiu para dirigir congregações e retornou. Está criando seus filhos aí. Não se levantou uma pessoa para dar uma palavra para equilibrar as coisas, assistir uma inquisição. Eu fico imaginando Jesus batendo na porta dessa reunião, abrindo, botando só o rosto assim para dentro e dizendo assim, qual de vocês nunca teceu uma crítica contra o pastor e contra o ministério? Aqueles que nunca fizeram isso permaneçam na sala. Quantos de vocês ficariam nessa sala? Eu mesmo posso constatar que muitas vezes, eu juntamente com vocês,
fiz ao ministério e à liderança críticas, e isso é sadio. Porque uma liderança e uma entidade que não consegue sobreviver com crítica, então não é uma entidade sadia, é uma seita. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu depois que vocês saíram dessa sala? Saíram dando glória a Deus? Saíram dizendo, estamos realizados, conseguimos fazer a obra do Senhor? Foi isso que aconteceu? Eu aposto que todos vocês na próxima ceia estarão tomando a ceia. Alegre e felizes tomando a ceia. Aliás, eu dou um conselho para vocês. Quando pegarem o pão e o cálice, ergam para cima e digam, Senhor, eu te dou graças, porque eu não merecia, mas o Senhor me perdoou. Mas essa semana, Senhor, nós fritamos o nosso irmão, porque ele não merece. Ele criticou de forma ruim a liderança e o ministério. Ele não merece. Eu mereço, eu te dou graças. Aleluia. Tem coisas que a gente fica com vergonha de falar. O terceiro e último motivo, e esse me tirou do coração toda a esperança que eu tinha de que esta liderança esteja realmente trabalhando pelo povo. Esse terceiro motivo é tão sério que faz os dois primeiros parecerem brincadeira. Mas sobre isso eu não quero falar. Sobre isso eu não vou falar porque não diz respeito a mim. Eu sei, mas não diz respeito a mim. A vontade que dá era de jogar isso no ventilador. Mas eu não sou como vocês. Eu não vou fazer isso. Agora, o Evangelho, no mínimo, ele traz na pessoa uma sã consciência. Que vocês convivam com a consciência de vocês. Senhores, eu sou um homem do Evangelho. Eu sou um homem do reino de Deus. É só você pegar as centenas de mensagens que eu tenho aí no YouTube da congregação. Comparem. Vejam se o que eu prego condiz com o que eu vivo. Veja se eu prego uma incoerência. Aí na congregação, tem pessoas que trabalharam comigo. Tem pessoas aí que moraram porta a porta comigo anos. Tem pessoas aí que ainda trabalham comigo. Conversem com essas pessoas. Procurem saber quem eu sou. Eu trabalho no mesmo lugar e moro no mesmo lugar há 28 anos. E por fim, eu quero agradecer aos meus colegas que trabalharam comigo nesses últimos anos. Os meus colegas pastores. Que Deus dê graça para vocês. Que Deus dê sabedoria, prudência e vigilância. E que tenham sempre em mente que o ministério deve estar a serviço da igreja e não ao contrário. Quanto a mim, eu vou continuar sendo pastor. Eu vou continuar cuidando de cordeirinhos. Esse é o meu chamado. Eu nasci para cuidar de cordeirinhos. Eu nasci para ser bênção para o reino de Deus. Eu só não consigo ser bênção para fariseu. Para eles eu sou um problema. Mas para o reino de Deus e para cordeirinhos, eu sempre sou bênção. E para cuidar de cordeirinhos, não precisa de ministério, não precisa de púlpito, não precisa de templo. A igreja primitiva nunca construiu um templo. Os 300 primeiros anos da igreja primitiva nunca construíram um templo. Eles se reuniam, a princípio, no pórtico de Salomão, no templo, no alpendre, de casa em casa, debaixo de uma árvore, aonde fosse necessário. Ali estava instalada a igreja. Eu estive sempre ao lado de cordeirinhos na congregação. Atravessamos a pandemia inteira e nenhuma das pessoas que me procuraram voltaram sem ter o recurso, sem ter a ajuda necessária para aquele momento e para aquela ocasião. E olha que foram muitos, hein? Muitos. E muitos dos senhores que estavam nessa última reunião, eu ajudei pessoalmente, com recurso próprio. Inclusive, aí na congregação, ainda tem gente aí, irmãos aí, que eu ajudo financeiramente todos os meses. E vocês não precisam saber quem são. Eu decidi me desligar de livre e espontânea vontade. Adimplente com todas as minhas obrigações e sempre fiel ao ministério durante o tempo em que servi. Sou livre para congregar onde eu quiser. Sou livre para me filiar à convenção que eu quiser e que me receber, que me aceitar.
Quero concluir com 2 recomendações. Primeiro, à igreja de Deus, ao povo de Deus. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou, disse Paulo. Se você vive em um ambiente que te suga, que te cercia, que te amordaça, que te prende, que te cobra, e quando você precisa, eles batem o tapinha nas suas costas e dizem, nós vamos orar por você, eu digo, isso não é evangelho. Você pai, você mãe pode até relevar essa situação. Mas os seus filhos, quando crescerem, e eles perceberem o tamanho da incoerência, eles deixam você sozinho lá. Aos líderes eu digo, Deus chamou vocês para cuidar de cordeirinhos. Deus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Vocês foram chamados, líderes, para apacentar os cordeirinhos de Jesus. Não é cordeirinhos do ministério, não é cordeirinhos de ninguém, é de Jesus. Líderes, não abram mão de cuidar de cordeirinhos para ser servo do sistema. Um dia, nós haveremos de se encontrar com o dono dos cordeirinhos. Que Deus abençoe.